Bem-vindos ao Coaching Cast! E está começando agora o segundo episódio do Coaching Cast, mais um episódio inédito e mais um episódio sensacional. E agora, gente, estamos aqui com um convidado que já veio aqui no Coaching Cast, mais ou menos há um ano atrás, foi um dos nossos primeiros convidados do Coaching Cast, e estamos aqui com o Gilson Alves, que é Master Coach. Antes ele era só Coach, agora é Master Coach. Ele é analista de perfil comportamental? Não, ainda não. Não é analista, mas vai ser, né? Você, com certeza. Ele é filho amado de Deus, ele é legendário, empresário. E, Gilson, seja bem-vindo ao Coaching Cast. Amém. Para mim é uma honra, um prazer gigante de vir novamente aí, estar com você. Sim. É um privilégio. Vamos falar mais um pouco, né, sobre a vida, sobre inteligência emocional, e eu sou muito feliz de estar aqui. Muito agradecido pelo convite, e eu tenho certeza que eu e você vamos agregar muito, porque você é top. Com certeza. O Gilson também é top. E eu tava conversando aqui, galera, com o Gilson, e a gente tava falando sobre que ele veio aqui o ano passado, faz mais ou menos um ano que ele veio no Coaching Cast, junto com o Ian na época, e foi um bate-papo muito legal. Mas agora eu acredito que vai ser um bate-papo mais profundo, porque eu acredito que a conversa foi dividida e agora a gente pode conversar mais profundamente, falar um pouco mais. E uma coisa muito legal, né, que eu acredito que esse episódio vai trazer em relação à nossa evolução, né, Gilson, que veio trazendo. Com certeza. O Gilson, hoje ele é Master Coach também, e ele pode trazer um pouquinho de como foi na época que ele veio aqui e como está a vida dele nesse exato momento. Fala um pouquinho pra nós. Então, de um ano pra cá, muita coisa aconteceu, né? Sim. Eu tava atuando como coach, tava ali naquela questão de fazer a transição de carreira e tal. Eu ainda tenho um negócio junto com a minha esposa, algumas lojas de doce. O nosso negócio com certeza ampliou. Uau, que legal. Temos algumas lojas novas agora. Quantas lojas, Gilson? Eu acredito que umas 5, 6 lojas. Uau. E vamos inaugurar mais uma agora. Que legal. Lá perto, lá onde aconteceu toda a nossa história, ali no Heliópolis, né? Daquele tempo pra cá também aconteceu muita evolução na questão do coach também. Eu fiz a formação agora do Master Coach, que é muito mais aprofundado. E eu tenho certeza que nós temos muitas coisas aí pra compartilhar, né? Sim. É isso. E como você define hoje a sua vida em relação ao coaching, conciliar o coaching com a vida empresarial? Então, quando eu já estava nesse negócio da inteligência emocional, eu não tinha a intenção de ser coach. Eu não lembro se eu falei isso um ano atrás, mas eu não tinha intenção de ser coach. Sim. Eu tinha intenção de, quando nós fizemos o método CIS, eu já comprei o formação em coaching. Então, a minha intenção era aplicar no nosso negócio que estava começando, era bem no comecinho também do nosso negócio. Então, a minha intenção era pegar esse conhecimento, aplicar no nosso negócio, aplicar no meu casamento, aplicar junto com meus filhos, com os meus amigos. Então, eu queria pegar todo esse conhecimento e aplicar na empresa. Sim. Só que, no primeiro dia do Formação em Coach, quando o Sidney começou ali, nos primeiros momentos eu já enxerguei já um mundo de possibilidades. Eu vi que tem tudo a ver com aquele que eu gosto, que é pessoas. E aí eu tomei a decisão de atuar na carreira de coach. Mas na empresa, inclusive semana passada agora, nós aplicamos algumas ferramentas, né? Então eu sou Master, a Deise é Master, a Marcia, que é do nosso financeiro, também é Master. Ela, em alguns meses também, ela aplica ferramentas, inclusive ela aplicou o MAS lá e aplica algumas ferramentas que nós temos do coach. Sim. Então, o nosso time da nossa empresa, da Doce Morada, nós aplicamos muito as ferramentas do coach, né? Então, pra gente a gente enxerga que o coach e a inteligência emocional, ela ampliou o nosso negócio, né? Sim. Cresceu o nosso negócio, estamos aí por conta da inteligência emocional. Sim. E hoje, quando você olha para a empresa que você está montando junto com 3 Master Coach, né? Sim. Como você leva todo o seu conhecimento para os colaboradores que estão trabalhando na sua empresa? Então, tudo já começa com a minha esposa, né? Que ela é a que mais está na frente do nosso negócio agora. Então, já começa que ela já aplica o assessment, né? Que a gente chama, que é o de perfil comportamental. Então, ali,
ela já tem as técnicas de entender sobre comportamento humano e tal. Tem os relatórios que ela passa para cada pessoa, até que vai fazer entrevista. Sim. Todos os nossos colaboradores, todos eles têm a análise de perfil comportamental. Passam pela análise de perfil Isso. E assim, e todo esse conhecimento que nós temos do formação, do master e de outros treinamentos da Febracis, a gente aplica tudo na loja. Então a gente não fica retido pra gente conhecimento. Sim. A gente pega todo esse conhecimento, porque o que é inteligência emocional? É você extrair o melhor de você, não é isso? Isso. Extrair o melhor de você. Então você extraia o que tem de melhor do próximo e todos que estão à sua volta. Então todo mundo que está na Doce Morada, a gente pega todo esse conhecimento e aplica. Aplica para que eles também venham... alguns deles até saem da empresa, né? Porque, tipo, enxerga o que eles têm de melhor. Já aconteceu algumas vezes, tipo, de funcionário nosso, de entender, até mesmo o Cades uma vez aplica umas ferramentas de PPS, que a gente chama, que é Perguntas Poderosas de Sabedoria, e aplicando algumas ferramentas, a pessoa tomou a decisão de ter um negócio dela. Uau, isso que é muito legal, né? Muito Porque legal. a pessoa, ela toma consciência de uma coisa... A gente até brinca, né? Fala, poxa, a gente vai parar de ensinar inteligência emocional aqui, porque senão todo mundo vai querer ter empresa, entendeu? Mas não, assim, a gente dá o nosso melhor. Por quê? Porque nós entendemos que as pessoas também têm que ser saudáveis dentro da empresa. E a gente cria um ambiente, assim, equilibrado. Então, as pessoas que trabalham com a gente, elas entendem, assim, quem elas são, sobre a identidade, entende da capacidade... aprende sobre como trabalhar em unidade. Um princípio que nós temos na Doce Morada que é falar a verdade. É uma das coisas que a gente mais fala, que é muito claro que nós ensinamos. Nós gostamos da verdade. Então, a verdade é uma coisa primordial. Então, a gente pega coisa de valores e princípios aplicando na empresa, aí não tem como dar errado. Sim. Aí frutifica, cresce, entendeu? E geralmente vocês aplicam as ferramentas de forma individual ou coletiva? Coletivo. O perfil, na parte de perfil comportamental, que é do Assessment, né, que a Daisy tem, ela é especialista em perfil comportamental, então é individual. Sim. Cada funcionário lá tem o seu relatório lá de quase 60 páginas, lá. Ele se impressiona, né? Faz a devolutiva com eles? Faz a devolutiva com cada um deles e tal, então cada um entende quem entende dos seus potencial, dos seus pontos fracos e tal. Mas, assim, quando nós fazemos a questão de aplicar uma ferramenta do coach, aí é em grupo. A gente, uma vez por mês, na Doce Morada, a gente tem um encontro. Que nós paramos... Todos os funcionários das outras lojas. Vai tudo pra nossa loja principal. E ali nós temos um momento ali. Aí a gente faz aniversariante do mês. Que legal. É bem legal. É top. Então a gente aplica bastante coisa assim. E a gente vê o fruto disso, né? Que é o que a gente fala, né? Que é viver inteligência emocional. Então, no nosso negócio também é aplicado isso. E as pessoas que estão lá como os colaboradores, tudo, você percebe que realmente impacta a vida deles e eles mudam a forma como eles eram e como eles estão agora. Totalmente, porque assim... Mesmo sem fazer o método CIS? Ou alguns já fizeram o método CIS? A maioria deles, muitos deles já fizeram já. É que assim, a gente tem muitos colaboradores novos, né? Mas o pessoal que já é mais antigo nosso, todos já fizeram. E como que é uma pessoa que fez o método CIS, conhece, né, todo o seu ecossistema, a forma como você trabalha, e uma pessoa que está entrando agora que não conhece treinamento de inteligência emocional, como vocês abordam ele para ter esse entendimento? Então, quando nós fazemos esse encontro mensal, é para fazer um alinhamento. Sim. Na verdade é isso, né? Esse encontro mensal é para fazer um alinhamento com todo o time. Então, assim, quando tem esse encontro, ou eu, ou a Deise, ou a Márcia, geralmente quem faz mais é a Márcia. Nós colocamos ali quem é a Doce Morada. Os princípios, valores... Então, missão. Então, a gente coloca tudo lá para cada um entender de fato como que funciona, né? Então, missão, princípios e valores na nossa empresa não é só um papel que fica grudado na parede, Sim. não. Lá é bem falado destacado e é vivido, Sim. entendeu? Então, assim, quando a gente coloca essa visão da empresa,
Aí tem esse investimento também do conhecimento. Então, quando chega uma pessoa nova, ela já vem e cai nesse negócio que a gente chama do ecossistema. Sim. Então, aquele ecossistema da nossa empresa são pessoas ali que estão vivendo esse conhecimento. Então, a pessoa quando chega, ela chega meio que boiando assim e tal, mas ela vai se encaixando porque ela vai se adaptando a essa cultura. Então, a gente tem essa cultura de uma vez por mês ser bem intencional. Não é só um encontro para fazer uma festa, não. É para realmente a pessoa entender... Tomar consciência, né? Consciência do que nós queremos como empresa e a capacidade que ela tem por ela mesma. Sim. A capacidade que ela tem de quem ela é, do que ela pode entregar, do que ela pode receber através disso. E não só para Doce Morada, mas para a vida. Sim. Então a gente deixa uma coisa muito ampla, assim, individual para cada pessoa, né? Então dá muito certo. Não, e você vê, né, gente, que realmente quando você tem... E é um processo, né? Isso é um processo. Eu acredito muito que a empresa que tem um processo onde ela capacita o seu funcionário... Eu estava falando no podcast anterior que eu vi que tem uma lei agora que todas as empresas têm que ter inteligência emocional, tem que ter um psicólogo, tem que ter um coach dentro da sua empresa. Sim. Que é necessário, porque hoje o ser humano... as pessoas que estão trabalhando, elas têm muitos traumas, elas têm muitos problemas de mentais mesmos, né? Sim. E quando vem uma lei dessa para que as pessoas tomem consciência, principalmente empresários. Os empresários hoje, eles não enxergam a importância disso dentro das empresas. E olha o tanto de empresas, e olha o tanto de funcionários que existe dentro da empresa, que sai da empresa, vai para sua casa, não tem uma forma sistêmica, né, de ver tudo aquilo acontecendo. Se a gente for pegar o MAS, né, a maioria das pessoas que hoje está trabalhando no mercado, tudo, eles trabalham 2 pilares, geralmente. Ou é profissional ou é financeiro. Sim. Esquece dos outros. Sim. E quando você traz uma forma dessa dentro da sua empresa, já colocando um ensinamento, colocando uma força, você percebe assim que essa forma de você treinar os seus funcionários vai levar eles muito para uma situação muito grande. Sim. Né? Então, é isso mesmo. Porque, por exemplo, quando eu fiz o Método CIS, qual foram os pilares que eu quis trabalhar? Eu achava que meu problema era dinheiro e achava que meu problema era profissional. Que é o que a maioria das pessoas pensam, né? As pessoas, quando elas vão buscar algo, geralmente elas buscam por isso, por financeiro e profissional. E foi o que eu fiz. E quando eu cheguei no Método CIS, eu vi que meu problema não era nenhum dos dois. Sim. Era algo dentro da minha casa, com os meus filhos, entendeu? Então, quando você cria essa consciência, isso é maravilhoso, porque isso é transformador. Então, nós procuramos levar isso para a empresa. Sim. No caso, falando da Doce Morada de empresa, né? Quando eu e a Dez, a gente montou um negócio que a gente queria ser empresário e tal, então a gente já tinha essa visão de criar um negócio diferente, de fazer algo diferente. Então, quem viesse com a gente, desde o começo, a gente já ia aplicar esse negócio porque assim, quando eu trabalhava, eu sempre me dediquei, eu sempre fiz o meu melhor, mas eu nunca puxei saco de patrão, nunca Antes da Doce Morada, do coach, você trabalhava com o quê? Eu era bancário. O meu último emprego, eu trabalhei até 2017, eu trabalhava para uma empresa do Bradesco, né? Uma empresa de tecnologia. Então, quando eu entrei lá, era só para cobrir férias de 2 caras terceirizados. Resumindo a história, assim, para não prolongar, né? Eu só fui ali para cobrir férias de 2 caras terceirizados. E as pessoas deixou muito claro que era isso. Sim. E eu precisava muito de dinheiro na época. Eu tinha o Gustavo era bem pequenininho, a Maria Eduarda, a Deise estava grávida da Maria Eduarda. E quando eu fui trabalhar, eu só fui nessa esperança de 2 meses e já era. Só que aí o cara gostou de mim lá, eu trabalhava na Consolação, a empresa terceirizada ia mudar, ele falou que eu ia trabalhar lá, ia na matriz, a matriz era lá em Pirituba. E aí, tipo assim, eu fiz a entrevista, passei no processo, só que eles me deixaram na matriz lá. E eu lembro que a dificuldade que eu tive lá, quando eu entrei nessa empresa, que para você ser efetivado era tipo de 15 dias a 3 meses no máximo. Eu demorei 1 ano e meio para ser efetivado. Por conta do quê? Que eu
fazia a minha parte, de trabalhar, de dar o meu melhor, mas eu não ficava puxando saco, eu não ficava, tipo, dando camisa de time pra fulano, que eles falaram que tinha que fazer isso. Sim. Enfim. Então, assim, quando eu trabalhava de CLT, eu dava o meu melhor. Eu fazia o meu melhor. Eu sempre brinquei com todo mundo, respeitava todo mundo, mas eu não era esse cara de puxar saco. Sim. Então, quando a gente montou o nosso negócio, a gente tinha essa visão, cara, a gente precisa estar com pessoas que estão junto com a gente, não puxar saco da gente. Então, lá na Doce Morada, a gente não tem esse negócio de ficar puxando saco, não, entendeu? Então, para isso, a gente mostra o valor que cada um tem. Que não tem a necessidade disso, entendeu? Sim. Então, cada um tem o seu valor, cada um precisa entender quem de fato é. Porque se as pessoas, inclusive quem tá ouvindo a gente, entender quem de fato elas são, cara, o jogo muda. Muda. A identidade delas, né? Sim, porque assim, ó, se tratando de questão financeira, de condições, eu e a Deise, a gente não tinha condições nenhuma de montar negócio. Entendeu? Se fosse para montar um negócio, a gente não tinha o capital. E essas empresas que você tem agora, essas docerias, faz um ano que vocês têm elas? Não, a gente tem ela tem desde, acho que 2019. 2019? Foi a primeira, né? Isso, a primeira. E decorrer desses tempos, estão em 5, 6? Eu acho que é 5, 6, eu nem lembro mais quanto que é, mas... Sim. Entendeu? Então, assim, porque, assim, quando a gente começou a fazer o negócio, eu não tinha esse conhecimento sobre educação financeira, gestão, isso, de gestão. Então, assim, quando eu e a Deise foi mandada embora, eu fui mandado embora em outubro de 2017, ela foi mandada embora janeiro de 2018. Então, e ela tinha 10 anos de empresa também. Eu tinha 10 anos, ela tinha 10 anos. Sim. Aí eu peguei todo o meu dinheiro, todo o dinheiro dela e paguei dívida, cara. Eu e ela ficou devendo 40 mil reais. Nossa. Entendeu? Então, eu e ela, a gente brinca, que a gente fala que a gente começou um negócio com menos 40 mil. E como é que você monta um negócio com menos 40 mil? A inteligência emocional é perfeita para isso. Então, assim, quando eu e ela, a gente iniciou o negócio, a gente começou com, acho que era 120 reais no cartão de crédito. Não tinha nem dinheiro para comprar os negócios. Então, o nosso início foi com 120 reais no cartão de crédito. Então, a Doce Morada, ela é o que é hoje, começando com 120 reais no cartão de crédito. Caraca. Que ela começou a fazer doce, aí eu comecei a vender um pouco na rua, e aí ela começou a oferecer nos comércios, aí minha cunhada veio, tal, e aí a gente foi metendo as caras, foi fazendo do nosso jeito, foi aprendendo, aí a inteligência emocional surgiu nisso, aí o nosso negócio... E você acredita, Gilson, que a inteligência financeira, né, o treinamento... Você fez o criação de riqueza ou inteligência financeira? Eu fiz inteligência financeira. Que tecnicamente é o mesmo treinamento, né? Você acredita que esse treinamento foi a virada de chave que vocês precisavam para o seu negócio? Olha, pro meu negócio, eu acredito que foi porque já nesse período quem tá na frente de tudo é a Deise, né? Ela que tá na frente de tudo na Doce Morada. Já tem um tempo já, né? Mas para mim, o inteligência financeira, ele foi tão impactante que eu não sei se eu falei da outra vez, mas foi tão forte para mim o inteligência financeira que no segundo dia do inteligência financeira eu fechei o meu primeiro cliente pago de coaching. De coaching. Uau. Então meu primeiro cliente de coaching pago foi no segundo dia do inteligência financeira lá na sala da Febracis. Cara, que legal. Por quê? Porque alguma coisa... Destravou, né? Porque assim, quando se falava de inteligência financeira, minha esposa que era que mais queria que eu fizesse, né? Engraçado você falar isso, Gilson, que justamente depois do criação de riqueza desse último que eu fui agora, eu fechei meu primeiro processo de coach remunerado. Então, alguma coisa mexeu aí dentro, não foi? Então, as pessoas... Não existe coincidência, né? Não existe coincidência, cara. Então, assim, eu ofereci o meu processo de graça para as pessoas. E eu não fechava nem de graça. Sim. Nem de graça. Eu não fechava nem de graça. Então, assim, quando eu fiz o inteligência financeira, eu resolvi fazer uma ligação para uma pessoa, para um cliente lá, entendeu? E aí lá, nessa do segundo dia do lá, eu fechei o meu primeiro processo pago. Então foi lá no inteligência financeira, porque eu creio que alguma coisa mexeu dentro de mim lá. Eu até brinco com a Simone lá da Febracis, com as pessoas lá que, a gente não sabe, mas alguma coisa aconteceu dentro da gente. A Simone Rosa. Mas assim, a minha esposa, ela sempre falava assim, a gente precisa fazer inteligência financeira, porque quando a gente fizer inteligência financeira, a gente vai mudar tudo, cara. Aí eu falei, vamos fazer. E aí a gente fez. E com certeza que a minha esposa também, em relação a ver o dinheiro, esse olhar pro dinheiro, de crescimento, com certeza alguma coisa mexeu dentro da gente que transformou. Então, todas as pessoas
que ainda não conhece a inteligência financeira da Febracis, vai fazer, porque é muito barato e tem resultado. Tem mesmo, né? O que eu tô falando aqui, né? Quanto tempo que eu venho na jornada e eu não tinha fechado um processo de coach? Sim. E é realmente isso que eu penso. Eu não acredito em coincidências que logo depois que eu fiz o Criação de Riqueza, eu fechei um processo. Porque realmente existe alguma coisa dentro da gente que bloqueia, Sim. que trava. E quando você começa a trazer o entendimento, você começa realmente a ver que as mudanças vai acontecendo na sua vida naturalmente, a coisa vai acontecendo, Sim. a coisa vai realmente tendo entendimento e mudando. Sim. E hoje, Gilson, você, assim, com todo esse seu repertório em relação ao Master Coach e tudo, hoje você tem muitos clientes, né, de coach, eu acredito. Eu tô com alguns aí. Tá com alguns. E é que eu falo, né, tudo é um aprendizado, né? Como você tá falando de cliente pro bono, tudo. Sim. Você começa ali para você pegar uma bagagem, Sim. você realmente entender como funciona cada pessoa. Mas uma coisa que eu percebo, né, é que se a pessoa não pagar o preço realmente Sim. de fazer um processo Sim. de 12 sessões, de 10 sessões, para realmente passar por ali, eu acredito que não tem o valor correto. Sim. Quantas vezes eu já fechei processo pro bono e nunca se encerrou? Porque eu acredito que a pessoa, quando ela paga, Sim. ela cria dentro dela que ela está investindo nela. Sim. Ela está investindo aquele dinheiro que ela teve com tanto suor, né? Sim. Realmente está investindo nela. Sim. E quando a pessoa investe nela, ela toma consciência de que aquele investimento que ela está fazendo é quase mínimo Sim. pelos resultados que ela vai ter. Sim. E eu tenho certeza que você já passou por processo de como coach também, Sim. né? E tô no processo agora de novo. Você está no processo. E a pergunta que eu quero fazer para você é o quanto um processo de coach faz a diferença na sua vida? Total, faz total diferença. Uma que, assim, olhando para os profissionais de coaching, não tem como o cara ter resultado se ele não faz aquilo que ele acredita. Exato. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido um coach não passar por um processo de coaching. Sim. Então, assim, agora falando na questão de crescimento em geral, de qualquer atividade, qualquer profissão, não tem como você crescer se você não pagar um certo preço. Sim. E esse preço ele pode ser monetário, pode ser de tempo, de estudo, de dedicação, sabe? Porque o negócio de qualquer pessoa para crescer não é ter condições. Óbvio que quem tem uma condição financeira para fazer algo, cara, é muito mais simples. Sim. Entendeu? Não significa que ela vai ter resultado, porque não é só ter dinheiro, né? Já no meu caso, no caso da minha esposa, talvez não foi no seu caso, não sei, eu não tinha condições nenhuma. Eu era de comunidade, eu não tinha condições, eu não tinha recursos, entendeu? Mas eu tinha vontade. Eu sempre tive muita vontade de crescer. Eu sempre, na minha cabeça... Ambição, né? Eu tinha ambição, muita ambição. E tenho ainda. Então, assim... Mas eu tinha muitas culturas, sabe? De onde eu vim, o que eu aprendi. O ecossistema, né? O local, o ambiente. Totalmente. Então, isso tudo me puxava para baixo. Só que eu tinha vontade de ir para cima. Então, o que eu e minha esposa fez? Primeiro, a gente mudou o ambiente, então largamos quem tinha que largar pelo caminho. Sim. Largamos quem tinha que largar. Depois, o que nós tínhamos na mão que poderia levar a gente para um próximo passo? Eu não tinha condição de comprar o método CIS, mas fui. Sim. Entendeu? E muito menos eu e a minha esposa aí junto. Não tinha, mas a gente foi. Por quê? Porque nós tomamos a decisão, pegamos um dinheiro que era importante. E tudo começa pela decisão, né? Decisão. Então a gente não tinha condição. Além de não ter condição de pagar, que eu acho que eu falei da outra vez também, eu não tinha condições de comprar, além do comprar o método CIS. Formação. Eu ainda comprei a formação, que é muito mais caro que o método CIS. Então eu já comprei ali sem ter condições nenhuma. A gente, quando iniciou o negócio da Doce Morada, que era a antiga de Doces, começou com R$120 no cartão de crédito. Se a gente não tinha R$120 para comprar produtos, imagina para pagar R$5.000 para ir para um evento. Não tinha condições, né? O que a gente pagou era um exclusivo que era 5 mil. E a gente foi. Sim. Aquilo ali abriu minha visão. Aí veio o medo.
Uhum. Porque quando eu vi tudo aquilo lá, toda aquela transformação, tudo aquilo que podia fazer na nossa vida, eu tava até conversando ontem com a minha esposa sobre isso. Eu falei, caraca, meu, tipo, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é lindo, um monte de empresário, multimilionário, a gente tá aqui no meio de um monte de gente importante, mas a gente vai voltar pra comunidade que a gente mora, com as pessoas que a gente mora, que vai Lugares, falar ambientes. que vai falar porque eu e minha esposa já foi falado muitas vezes que a gente era maluco Uhum. antes do método CIS de tudo. Por quê? Porque eu e minha esposa a gente já fazia algumas outras coisas que queria ser empresário, Uhum. mesmo sem dinheiro. A gente sempre via a gente como empresário e as pessoas chamavam a gente maluco, falava que não ia dar certo, falava que não era pra gente. Quantas pessoas falam isso, né, geralmente pra Sim, qualquer um? sim, Também, assim, o fato, por exemplo, de você ser coach ou ser coach. Sim. Quantas pessoas já viu no seu ouvido pra falar, Sim. meu, por que você vai fazer isso? sim. Então, no coach, assim, a gente já tava até já transformado já, né? Sim. Tem sempre quem fala Tem. que isso não tem nada a ver. E eu também tinha até um preconceito antes de conhecer o coach, que eu achava que o coach era aquele cara lá que não tem resultado em nada, e aí ele vai fazer um cursinho lá meia boca, vai te ensinar a mudar de uma vida que ele nunca teve. Sim. Então, pra mim, coach era isso. E não é. Então, assim... Mas o importante que eu acho que é bom passar pra cada pessoa é ela se blindar. Exato. Por exemplo, o que a pessoa quer fazer da vida dela? O que ela quer para a vida dela? Uhum. O que ela sonha para a vida dela? Né? Talvez as condições que ela vive hoje, assim, tudo mostra que não vai ser, que não vai ter, que não vai conseguir. Sim. Mas o que está na sua cabeça ali de sonho? Uhum. Quando eu tinha sonho, eu passava fome, praticamente, entendeu? Só que eu tinha o desejo de ser empresário. Os caras, os meus amigos falavam que eu era maluco. Sim. Falavam, você tá louco, cara, isso não é pra você, não. Ninguém vai te aceitar lá, não. Você é doido. Onde que você vai chegar? Você tá maluco? Então eu vi muito isso. Só que na minha cabeça, o quê? Não, eu quero. Eu quero, não importa o que eu tenho que fazer. Se eu tiver a oportunidade, cara, eu vou. E foi onde eu e minha esposa começou a criar. E aí a inteligência emocional, ela surge aí, entendeu? Nesse caminho. E quando a inteligência emocional surge nisso, que você vê esse mundo de possibilidade, o conhecimento que nós temos, cara, é impossível não dar certo, entendeu? Sim. Então não é dinheiro que vai fazer você mudar para o próximo nível. Sim. São decisões. E como hoje você vê toda a sua família que... Acredito que a maioria já fez o método CIS, Sim. né? Como você vê hoje toda a sua família na mesma energia, na mesma sintonia, na mesma forma de cada um com os pensamentos, mas cada um realmente entendido do que foi feito? Sim. Então, lá em casa é muito legal que todo mundo é muito junto, assim, né? Ainda mais agora, né? Nesse momento, que já é construído. Seu filho trabalha com vocês também ou não? Não, o Gustavo ele trabalhou muito no começo, ele fazia cone, sabe? Cone trufado de vários sabores de chocolate lá. Hoje não, hoje ele tem um negócio dele, ele tá montando a empresa dele. Cara, Que muito legal. Ele tá com uma equipe lá que ele tá montando. A empresa do que é dele? Ele trabalha com gestão de tráfego, né? Ah, e aí ele vai sim. agenciar empresas agora. E ele só pega que empresa de legal. porte grande. E o Gustavo é sensacional. Se você um dia quiser chamar ele aqui também. Minha esposa também é legal. Sim, não, vou chamar assim, com certeza. Chama assim que eles têm eles Vamos são chamar assim. extraordinários. Dentro da minha casa, assim, graças a Deus, a gente tem uma visão muito, muito grande, assim, de vida. E o Gustavo, a gente investiu muito nesse negócio do conhecimento, né? De mostrar pra ele. E aí, ele entendendo isso, ele por si mesmo, ele começou a buscar e hoje ele tá aí, andando. Ele faz um network, assim, impressionante, cara. Qual que é o perfil comportamental dele? Ele é conforme. Conforme. Bem detalhista, né? E eu acredito que para quem trabalha com gestão de tráfego, é necessário uma pessoa assim, né? Então, assim, mas ele é sensacional. Pra network, cara, você vê que eu nunca vi igual o Gustavo. Ele é sensacional. Então, mas a nossa casa, assim, graças a Deus, todo mundo é muito... Nós somos muito intencional nesse negócio do conhecimento lá em casa, né? Então, muitas mudanças a gente teve nesse caminho de coisas que a gente assiste, vê. Tanto que em televisão em casa a gente quase nem vê, né? De vez em quando a gente assiste filme e tal, mas tudo é muito bem intencional. Então, desde o começo, quando a gente começou com esse negócio da inteligência emocional... Vocês são bem organizados? Sim, tudo. Hoje sim. Hoje sim, sabe? Então, assim... nós somos muito ativos em conhecimento, a gente continua participando de outros métodos CIS, ou como aluno, a Duda, por exemplo, agora ela tava com vocês lá, né? nesse último agora. Então, assim, lá a gente é bem jogado mesmo por esse negócio do conhecimento. Minha sogra é terapeuta, já fez alguns métodos CIS, então a nossa casa lá é bem
mergulhada na questão do conhecimento. E isso transforma, é transformador. Né? Quanto mais você conhece, quanto mais você se joga, quanto mais você faz, quanto mais você pratica, mais você colhe, né? É verdade, é verdade. E a gente fala muito, né, que você vê o conceito de autorresponsabilidade, né? Quando... Começou por quem, geralmente, essa intenção de estar no método CIS? Foi você e sua esposa, né? Isso. Então, porque assim, ó, eu e minha esposa, a gente, antes de conhecer o método CIS Inteligência Emocional, a gente já fazia algumas coisas e participava de algumas empresas que falavam muito esse negócio de crescimento, de você visualizar o que você quer, de você sentir. Só que a gente não tinha, a gente não sabia o porquê daquilo, a gente não tinha um conhecimento. Mas a gente tinha muito esse negócio de crescer, sabe? Eu e minha esposa. A prima dela já era muito assim, pé no chão. Muito pé no chão, muito racional. A Marcinha, né? Ela era muito racional. Ela até zoava a gente quando a gente fazia o negócio das empresas que a gente tinha negócio e tal, de venda de produto. Então, por ser uma pessoa racional, sabe? Pé no chão. E quando a inteligência emocional surgiu depois de um tempo, então a minha esposa já estava pesquisando um tempo sobre o método CIS, não sabia o que era, mas assim, pesquisou alguma coisa e tal, mas assim, ficou nisso. E a Márcia, que é a prima da minha esposa, ela já tinha ido uma vez no método CIS. Então, quando ela foi uma vez no método CIS, quando ela voltou, ela só falava de Paulo Vieira e de mudança de vida. Paulo Vieira e mudança de vida. Paulo Vieira. E a gente começou a ver as ações dela. Por exemplo, ela sempre procrastinava no negócio de fazer curso de inglês. E ela estava tipo, bem empenhada. Então, assim, a gente viu alguma coisa quando ela fez... né? Mudou. Isso chamou muita atenção. E ainda mais eu e minha esposa que pensava grande em mudança de vida. Sim. E aí, nessa conversa, as duas decidiram ir para o próximo método CIS, onde a gente não tinha condições financeiras. Mas as duas sabiam que se a gente fosse tal... Que aí foi onde eu falei assim, ó, vocês vão lá, vocês aprendem tudo, depois vocês vai me passar, entendeu? Foi mais ou menos isso. Então, assim, e começou com a gente. Aí a gente começou, eu e minha esposa foi esse negócio que eu vi, falei, caramba, e agora? Tipo, muito legal, mas e agora? Tipo, a gente vai fazer daqui pra frente, né? Porque a minha preocupação era o nosso ecossistema. Tipo, lá se fala muito do ecossistema no método CIS, né? E onde eu morava, tipo, não tinha ninguém com esse tipo de pensamento, com esse tipo de querer transformar, de querer visualizar, de querer pensar, tipo, de uma forma extraordinária. Entendeu? Então não tinha. E quando você saiu de lá, tudo mudou, né? Porque eu queria muito aquela transformação. Eu queria muito aquela mudança, sabe? Aquilo que a gente vê no método CIS. Eu queria muito viver aquilo, de ter aquilo. Aí eu falei, caramba, mas como que a gente vai ter isso onde a gente mora? Aí minha esposa olhou pra mim e falou, vamos construir. Foi um desafio, mas hoje a gente vive isso. Graças a Deus a gente vive isso. Os nossos amigos, as pessoas que andam com a gente, que são próximos da gente, o nosso negócio, tudo vive inteligência emocional. Tudo tem esse conhecimento. A maioria vão pro método CIS, fazem os cursos. Hoje do seu ecossistema, você pode falar assim, de uma porcentagem, quantos por cento da pessoal da sua família já foi pro método CIS? Da minha família... Ou dos seus amigos? Da minha família não tem, assim, da minha família não tem. Mas assim, do meu convívio, da minha casa, dos meus amigos ali, as pessoas mais próximas de mim, 90% já fez. E você vê a diferença, né? É gritante. Quando você senta na mesa... Os 10% que não foi, qual que é a sensação de é que não tem como. Não tem como, porque é o contrário agora, né? A nossa preocupação era tipo... e agora? Como vai ser? A gente vai voltar pra lá porque o ecossistema puxa. Sabe muito bem disso, né? Onde a gente anda, as pessoas que mais você convive, aquilo puxa, não tem como. Hoje não. Hoje, a maioria nossa que senta na mesa, cara, a gente não é um monte de maluco falando um monte de coisa, né? Mas assim, o nosso assunto é desenvolvimento. Inteligência emocional. É inteligência emocional, é coisa grande, é o próximo passo. Não, e o mais engraçado disso, Gilson, é que quando você tá com uma pessoa que não tem esse conhecimento de inteligência emocional, ele olha pra você e fala, vocês são malucos? Maluco. Vocês não ficam falando sobre isso? É maluco. Não tem outra conversa, não? Sim. Porque assim, a gente tem esse conhecimento da inteligência emocional, a gente tá vivendo esse momento igual você. Né? A gente tava falando que você ficou nervoso na primeira vez. Hoje não, você tá tranquilo. Então, assim, a gente que tem esse conhecimento da inteligência emocional, a gente vê o hoje. Isso que você tá vivendo hoje. Exato. Então, aquele primeiro podcast que a gente
tava Fez, lá, né? você Amor. enxergou aqui agora, entendeu? Exato. Então, o legal da inteligência emocional é isso, é você entender como que você tá aqui nesse momento, no aqui no agora, e a gente vive esse momento, mas Exato. enxerga como que vai ser. Exato. A gente quer aquilo lá, né? Então, quando a gente tem aquela visão de ver como que vai ser aquele extraordinário de viver aquilo, cara, a gente cria esse passo. Não é só ver também, né? Exato. Então a gente sabe cada passo que vai fazer a gente levar As ações, né? o como, né? Exato. Como que nós vamos chegar ali pra chegar daquele jeito lá, Sim. entendeu? Igual nós vendia doce na rua, minha esposa. Aham. A gente vendia porta a porta. Hoje a gente tem alguns negócios. Sim. A gente não tinha recurso nenhum. E hoje a gente tem negócio. Sim. Entendeu? E outras tantas coisas que a gente conquistou através desse conhecimento, de saber da capacidade Uhum. de transformar a nossa casa. Sim. O meu casamento, sabe? É muito intencional também, eu e minha esposa no nosso casamento. E é isso, cara. É viver. E assim, e o melhor de tudo, que isso aqui não é o fim. A gente já tem outra visão, já Exato. imaginando as próximas coisas, né? Isso que é legal do coach, né, Gilson? Que é estado atual, o hoje. E você pode visualizar o seu estado desejado daquilo que Sim. você quer. Exatamente. E a forma como você lida com o seu hoje vai determinar aquilo que já está destinado para você. Totalmente. Porque é aquela famosa frase, né, que é bíblico. O que você semeia, você planta. Vai plantar e você vai Sim. colher E tudo colhe. tudo. Por exemplo, se a pessoa que tá ouvindo aqui a gente hoje é assim, fala, poxa, eu tô vendo o Júnior aí e o Gilson falando sobre isso, cara, eu quero mudar minha vida. Uhum. Então, como que você vai mudar a sua vida? Quais são os primeiros passos? Quais são as decisões que você toma que vai te levar para um próximo nível, um próximo passo? Isso vai te levar, você vai colher. Vai, com certeza. Ou assim, isso é besteira. Isso aí é bobagem. Isso aí não tem nada a ver. Isso também vai colher. Sim, Porque o não fazer também é fazer. exato. Né? O Paulo Vieira fala muito disso. O não fazer também é fazer. Exato. O ser omisso com a sua própria vida também... Você tá fazendo alguma coisa, Tá né? fazendo. Exato. A pessoa olha pra frente, mas não tá fazendo nada, fica em casa assim, tá fazendo. É, Tá fazendo. exato. Tá sentado, tá acomodado, tá esperando e vai colher o que tá plantando. Exato. Entendeu? E a gente fez o quê? Decidiu ser extraordinário. Sim, Fazer diferente. Então, qual que vai ser o acolhimento disso? Você podia estar fazendo outras coisas. exato. Mas você tá fazendo o quê? Tá fazendo um programa Podcast, de pra levar trazer consciência. para as pessoas. Exato. Que é como se fosse um garçom. Exato. Entendeu? Eu tô aqui com a bandeja. Você quer? Você pega. Você não quer? Não passa. E tá tudo certo. É muito engraçado, Gilson, que a gente via conversando, né, no Coaching Cast em si, até quando a Ana estava aqui também, que o que é interessante que todo podcast que a gente fazia, a gente tava tendo o conhecimento, a gente tava aprendendo com cada pessoa que estava vindo aqui. Uhum. E é o que eu falo, né? Por exemplo, que a gente conversou lá naquela primeira vez que você estava aqui, já é uma conversa totalmente diferente do que é hoje. Sim. E isso que é legal do coach, isso que é legal de você ter um podcast, de estar entrevistando, de estar conversando, porque a gente percebe muito que essa é a interação do negócio, sabe? Sim. Que naquela época, como a gente estava conversando aqui, eu era muito mais nervoso, muito mais inseguro, tinha meu jeito mais retraído. E quando você começa a aprender, você começa a gostar de uma coisa que te motiva, te cativa, você só tem gratidão realmente a Deus por isso, né? Uhum. Porque realmente você tá trazendo aquilo pro seu coração. E eu sempre falo muito que o Coaching Cast, ele realmente, eu acredito muito que ele já impactou muitas pessoas, né, com as conversas, com cada situação que a gente passou aqui, e com certeza, continuando aqui, vai impactar muito mais. Eu creio que esse podcast aqui, ele é uma janela para abrir visão, sabe? Eu creio que o podcast, ele é uma porta, não só para profissionais do coaching, mas para que as pessoas também elas venham entender a importância que a inteligência emocional tem. Exato. E o Coaching Cast é essa janela que eu vejo. Assim. E isso acho que eu falei também da primeira vez, que isso aqui é um propósito. É um propósito de transformação. Sim. E então essa janela, ela vai fazer com que as pessoas tenham uma luz diferente, sabe? Sim. E que é muito legal. E que as pessoas realmente, sabe, venham pra cá, sim. Venham, vejam, pega conteúdo, vejam os vídeos, porque eu tenho certeza que cada pessoa que vem aqui, ela tem algo para agregar que é transformador. Sim. Sabe? São várias histórias, são várias culturas,
são vários níveis de financeiro, né? Exato. Então, assim, todas as pessoas que vêm aqui, quem estiver ouvindo esse nosso também, Sim. Que sinta isso, sabe? Que Exato. sinta que é o que a gente quer, Exato. como profissional também. Aham. De fazer o quê? De fazer com que seja transformador. Sim. Porque, assim, quando eu fecho um processo com um cliente meu com coaching, eu não quero só que ela me pague. Entendeu? Sim. Não, eu quero que ela tenha a vida transformada. Pra mim é muito maior ver o resultado dela, Com certeza. que quando ela me pagou, aquilo é muito pequeno comparado àquilo que ela vai ter. Não, e você falando isso, Gilson, a minha coach que eu tenho, né? Que fez a primeira sessão comigo. Meu, as pessoas não têm noção que com uma sessão, o tanto de mudanças que já acontece. E essa minha coach, com uma sessão, o tanto de movimento que fez. Só para trazer uma situação, ela quer muito palestrar, ela quer muito dar treinamento também. Sim. E ela, conversando comigo, ela é muito espiritualizada, sabe? Ela tá muito conectada, ela é amiga do Padre PH, que também já veio aqui. Sim. Tem um conhecimento, trabalha com ele e tudo. E ela falou pra mim que ela tava pensando, né, em criar um treinamento, tudo. E aí, um tempo depois, ela começou a seguir uma pessoa que dá treinamento de oratória, dá treinamento de palestra, essas coisas. Você acredita que ela, lá participando no Instagram da pessoa, tudo, o cara convidou ela, deu um treinamento de palestra para ela fazer. Caraca. E aí foi onde que eu falei para ela, você tem noção como a coisa se conecta para você ir em busca do seu propósito? Sim. Porque é propósito. Sim. O propósito dela foi encontro. Sim. E aí eu tô muito, não ansioso, mas na próxima sessão que eu tiver com ela, já co-criar tudo isso que já tá destinado para ela. Sim. Que eu tenho certeza que vai dar certo. Vai ser um processo extraordinário, cara. Quem faz processo de coaching, não tem como não ter... Até se você fizer errado o processo, ele vai dar certo. Exato. Não sei resultado. se você já viu a minha foto com o meu coach, que foi o Israel, né, na época, né? A gente tem uma foto, tá dupla, assim. Eu e ele em cima numa foto e ele embaixo. Meu, pra você ter noção, no começo do processo, a gente tava os dois meio gordinho, os dois cara inchada, tudo. Sim. E no outro processo, Sim. os dois magros, os dois... Muda tudo, cara. Muda, meu. Porque inteligência emocional, ela é isso, né? O coach, ele faz isso. Porque você pega todos... Igual eu também. Se você Sim. pode... Você emagreceu. Pega o vídeo de um ano atrás e me Sim. olha hoje. Exato. Eu emagreci 10 quilos, pô. Então. Entendeu? Por quê? Por conta de decisões e ações que a gente olha, visualiza, entende como que você tá e como você quer estar vivendo. Cria um plano de ação, né? Tá tudo lá, no mural. Uma coisa muito, visualizar, muito, assim, que eu peguei desses últimos métodos CIS, tudo que... E uma coisa que tá passando muito, assim, na minha mente, que é que o Paulo Vieira, ele falou assim, ok, você quer eliminar X quilos na sua vida, ok, tá, mas o que você precisa fazer para eliminar? Quais são as ações que você precisa colocar para fazer isso? Aí esses dias eu tava pensando, falei, meu, o que eu posso fazer de repente? É criar um mapa mental. Eu quero eliminar, um exemplo, 10 quilos. Ok, eu quero eliminar. O que eu preciso fazer, as ações que eu preciso colocar dentro desse mapa mental para trabalhar isso? Aí eu pensei, eu posso fazer os exames médicos para ver como que tá o meu corpo. Eu posso colocar suplementação. Eu posso colocar ir numa nutricionista. Eu posso colocar ir para uma academia. Quantos dias na semana eu vou treinar, fazer esse mapa mental e colocar em ação. Sim. Exemplo, eu ainda não tomo suplemento. Um exemplo meu, eu não tomo suplemento. Isso me trouxe uma consciência e falou que para você ter o corpo que você quer, você precisa de suplemento, você precisa passar numa nutricionista. E veio essa consciência para mim. E você pode fazer isso em todas as áreas da sua vida. Colocar os planos de ação para aquilo acontecer.
Tá entendendo? Então, isso que eu acho legal, assim, do coaching, da forma de você trazer Sim. toda essa consciência, porque é consciência mesmo, né? Sim. É consciência. E você vê, assim, que realmente as coisas vai mudando. E são as pequenas ações que levam à transformação, né? Exato. Que traz o resultado. Exato. Então as pessoas acham que é você fazer um monte de coisa mirabolante, e pagar e jogar um monte de... Não é, Uhum. entendeu? Não é. O coaching, ele traz muita clareza, mais do que a gente mesmo imagina. Sim. Do que a gente pode fazer. Então, as pessoas que querem ter resultado em qualquer área da vida, o coach é importante nisso aí, que ele vai trazer clareza, ele vai ter ferramentas que vai te levar para o próximo nível. Sim. Né? Então, e eu vejo, por exemplo, que as pessoas atacam muito o coaching. Por exemplo, as pessoas acham que um cara que tá no palco, o cara é coach. O cara tá falando um monte de groselha no púlpito da igreja, o cara é coach. Uhum. Então as pessoas atribuem Tudo uma coisa se associa a qualquer coisa coach hoje, né? E assim, eu até falei na Febracis, eu acho que mudando um pouco de assunto, né, sobre isso, porque assim, existe um sistema que ele não quer que você se desenvolva, que você cresça, Sim. que você se aproxime de Deus, Sim. que você tenha uma transformação com a sua família. Sim. Pode ver, no caso do Legendários, eu pelo menos vejo muito ataque contra o movimento legendário. Sim. Ah, mas eu tenho que pagar para ser homem. Ah, mas eu preciso subir na montanha para ter uma intimidade com Deus. Foi uma coisa que eu tava conversando no episódio passado, Gilson, que eu falei o seguinte, o que as pessoas não entendem do valor do Legendários não tem a ver com você só subir a montanha e pagar R$1.800 e R$1.500. Não é isso. Existe uma logística tudo isso. As pessoas que vão estar lá é levada de ônibus. As pessoas que vão para lá tem um local, passa por fazendas, passa por locais que às vezes você não pode passar. Sim. Então, tem situações que, por exemplo, para você estar num local onde você tem que acampar, aquele lugar é alugado. Sim. Então as pessoas não têm essa consciência. Então, mas assim, mesmo que se alguém recebesse muito dinheiro, digamos que a pessoa vai receber 3 milhões. A pessoa responsável que tá fazendo Legendário ali no top vai receber 3 milhões. Cara, mas qual que é a intenção do cara fazer aquilo? O negócio é a intenção. Exato. Entendeu? E eu vejo que a intenção são das melhores. Óbvio que a pessoa não vai receber 3 milhões. Eu tô dando aqui um exemplo, né? Um exemplo bem grotesco e nada a ver, entendeu? Sim. Talvez a pessoa pegue até um corte desse aqui, coloca lá na rede social e vai falar, nossa, o cara que promove Legendário ganha 3 milhões, entendeu? Porque pode ter, né? Mas já assim, fora de contexto, né? O que eu vejo é um negócio que é transformador. Sim. Quem vai pro Legendário, o homem que vai pro Legendário, ele desce diferente. A montanha não é o fim, a montanha é só o meio. Exato. O negócio é depois do Legendário. Isso. Você vai lá e tem uma experiência. O negócio é depois que você desce. As decisões que você toma, o que você vive lá. E só vai saber quem vai. Exato. Então, assim, eu vejo que é um negócio que é... Se eu pagasse 5 mil reais, que não é isso. Sim. Não, falar que é 88 mil. Nossa, é ridículo. Quem tirou isso Não sei de onde os caras inventam tanta contexto, coisa. Né? Então, assim, se o cara pagasse 88 mil, será que não valeria a pena o cara pagar 88 mil reais e ele pegar e ter o casamento transformado? É o que a gente tava conversando. Será que 80 mil ele vale muito mais que um casamento? Será que 80 mil... Quanto vale, né? Quanto vale você ter um casamento restaurado? Agora, e não é isso, né? A pessoa não paga 80 mil. É muito inferior disso, né? Não é 1%, né, desse valor? Não é 1% do valor. Eu acho o valor do Legendário irrisório pelo que você... A experiência que você vai e vive, entendeu? É irrisório. Então, assim, imagina você descer lá com uma consciência transformadora para o seu casamento. Sim. Entendeu? E assim, nós já estamos numa pegada da inteligência emocional. Tem muito conhecimento sobre transformação. Pra mim, foi agregador, assim, agregou muito. Você acredita que o Legendários, junto com o Método CIS, é uma engrenagem perfeita para as pessoas? Sim, eu gosto de explicar isso para as pessoas também. Eu falo, Método CIS, cara, tem que fazer, e Legendário tem que fazer. É uma coisa muito distinta da outra, assim. Sim. Tipo, é muito longe, mas agrega muito, né? Enfim, as pessoas têm que ir pro Método CIS e pro Legendário para entender essa conversa, né? Então, assim, mas assim, eu imagino que onde eu quero chegar, as pessoas vai e pagam dinheiro para ter um casamento transformado.
Sabe, são homens, assim, que foi o meu caso. No meu caso, eu fui pra ter uma espiritualidade. Eu queria ter um Sim. encontro com Deus. Uhum. Ah, mas você não pode ter um encontro com Deus na igreja? Sim, eu posso ter um encontro na igreja, sim. Deus não tá na palavra? Sim, também. Uhum. Na igreja, na minha casa, sim. Mas eu queria viver uma experiência diferente na montanha, Exato. com Deus. Eu busquei isso. Então, assim, será que não vale pagar um valor e ter isso transformado? Sim. Agora, tipo, é engraçado que se a pessoa passar o carnaval e torrar todo o salário, todo mundo acha reclama, bonito. né? Ninguém reclama. Exato. Se for algo que você vai fazer que é pra trair, que é pra enganar, que... Ganância, ninguém né? fala nada. Exato. Agora, se é um negócio... Então, quando eu vejo algo que é sobre legendário, que é sobre coaching, que é, no caso, método CIS, processo em coaching, quando eu vejo que é algo voltado pra Deus, quando eu vejo que é algo Você voltado revolta, né? Meu, o povo tem uma raiva. É. E às vezes até, por exemplo, na questão, eu sou evangélico, até às vezes na questão de ver o legendário, muita gente que nem sabe o que é, nossa, é umas histórias mirabolantes, e a pessoa tem raiva, sabe? Uhum. E geralmente quem tem raiva é quem não faz nada. Sim. Não agrega em nada, não ajuda em nada. Não tem o conhecimento daquilo, Isso, né? entendeu? Então, assim, são pessoas orgulhosas, Sim. e os orgulhosos devem ir viver o legendário, entendeu? Exato. Não é isso? É isso, cara. O orgulhoso deve viver o Legendários e também o método CIS, porque o seu orgulho, muitas vezes, é quebrado nesses lugares. Uhum. Quantas pessoas têm um orgulho muito grande de falar, eu conquistei, Sim. eu consegui dessa forma, é aquela síndrome de Gabriela, né? Eu Sim. sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. E não é realidade, porque hoje você pode mudar a sua vida, você pode ter uma nova versão de si mesmo. Quantas versões você já criou de si próprio ruins? Sim. E sendo que você pode criar versões boas. O quanto de versões boas, recapitulando, o tanto de versões ruins que eu já tive e que hoje eu tenho tantas versões boas de mim mesmo. Assim como você, né? Sim. Então, assim, ó, o que eu quero falar aqui, ó. Eu sou empresário, pastor, pai, esposo, agora legendário. E assim, o que eu falo do método CIS? O que eu quero deixar aqui claro do método CIS? Eu tenho conhecimento, sabe? Eu acredito que eu sou uma boa pessoa. Eu acredito que eu sou uma boa... Eu acredito que acreditava que era um ótimo pai. Mas o método CIS, ele foi transformador na minha vida. Então, se não fosse assim o método CIS, tem coisas na minha vida que não estariam resolvidas. Eu até falo com a Deise, o Gustavo, meu filho mais velho, ele é extraordinário, ele sempre foi. Sempre foi incrível. Mas eu acredito que o Gustavo não estaria nessa potência que ele está hoje toda, se não fosse o método CIS. E não é ele ir pro método CIS, eu ter ido pro método CIS. Sim. Porque quando eu fui pro método CIS, eu enxerguei todas as culpas que eu achava que eu não tinha. Eu enxerguei todas as falhas que eu cometi com o Gustavo que eu não enxergava, e eu só enxerguei isso no método CIS. Ah, mas então você não lê a Bíblia? Leio a Bíblia, conheço a Bíblia, só que também tem um comportamento humano. Tem o conhecimento científico, tenho a neurociência, que eu não tenho conhecimento. Sim. Pelo menos não tinha. Então, tendo esse conhecimento que me trouxe essa consciência, porque o que nos muda é consciência. Exato. É a consciência que nos transforma. Eu só posso mudar meu casamento se eu tiver a consciência que eu tô errado. Exato. Eu só posso melhorar a relação com meu filho, entender os erros, se eu enxergar que eu estou errado. É consciência que transforma. Foi a consciência que nos trouxe para ter negócio, para ser empresário, para ter um bom casamento. É consciência. Então, quando eu fiz o método CIS, várias ferramentas me trouxe a consciência que eu tinha que mudar como pai. Eu só consegui enxergar nisso porque eu fiz o método CIS. Então, toda pessoa que tem dúvida do método CIS, cara, vai fazer. Vai viver. Só que não vai fazer, eu gosto de falar assim, ó, não vai fazer para mostrar que tá errado. Sim. Vai com humildade. Exato. Vai com humildade, entendeu? Eu, quando eu fui, não sabia nem o que era. Se eu soubesse que era Team Fel o dia todo, eu nem tinha ido. Sim. Mas eu não sabia. Graças a Deus que eu não sabia. Mas quando eu comecei já a ver logo no começo toda a consciência que o método CIS traz, cara, eu senti vergonha de mim, entendeu? Sim. Eu falei, não, eu tenho que tomar uma decisão. Ó, meu filho tá vivendo de tal jeito, cara, é culpa minha. Sim. Entendeu? Então, quando eu trouxe essa consciência pra minha vida,
e eu tomei as decisões pra transformação, cara, o jogo muda em tudo, Sim. né? Uhum. Então, o problema, talvez, de você que tá ouvindo, tá vendo esse podcast, talvez não seja dinheiro. Sim. Talvez você ache que o fim do mundo pra você é o de... Não, talvez o seu problema é o com seu pai. Uhum. Talvez seja uma relação ruim que você tá Falta tendo de com o seu perdão, cônjuge. né? Falta de perdão, principalmente. Uhum. Então seja uma disfunção que você tá tendo que você não tá enxergando. E que talvez você nunca vai enxergar se você não for pedir ajuda. Exato. Então quando eu tive essa consciência, cara, foi transformador pra minha vida, sabe? E isso melhorou muito meu casamento. Meu casamento, ele foi pra um outro nível depois da inteligência emocional. Sim. A relação com os meus irmãos de perdão, com os parentes de perdão, sabe? Pessoas que me machucaram, de liberar esse perdão, isso foi totalmente transformador e é crescente. Então você vê que não é monetário, não é dinheiro, sabe? Uhum. São coisas que você vive ali nos pilares, que quando você olha, você fala, pô, o meu problema aqui é emocional. Nossa, cara, eu não sabia que eu tava com problema emocional. Sim. Ó, eu vou pegar e vou investir totalmente nisso aqui. É incrível quando o emocional ele cresce, o financeiro ele vai junto, Uhum. né? Sim. Nossa, eu vou melhorar o pior pilar da minha vida é o conjugal. Meu casamento é uma porcaria. Então o que eu vou fazer? Eu vou melhorar meu relacionamento. Quando você vê que o seu conjugal tá aumentando, cara, o dinheiro cresce. Sim. E você não tá nem olhando pro dinheiro, entendeu? Exato. E o dinheiro vai, por quê? Porque você começa a ir pras lacunas certas, começar a arrumar a casa, e aí é automático os outros crescer também. É isso, não. Ô, Gilson, o quanto você acredita que os rotineiros são necessários no processo de Meu, coaching? eu falo assim, ó, eu gosto de falar, é que assim, eu vou falar um negócio bem aberto aqui, assim, né? Uhum. Existe todo um processo. Igual assim, a gente tem resultado não é só por causa do inteligência financeira, Sim. por exemplo. É toda uma jornada, né? Método CIS, é o próximo curso, formação, master. Então, todos os cursos, eles são... É como se fosse um quebra-cabeça. Mas eu gosto de falar assim, principalmente para os meus clientes. Uhum. O mais importante de tudo São os rotineiros. são os rotineiros. É o mais importante. Uhum. Então, assim, todos os dias eu faço rotineiro, cara. Todos os dias. E quando eu não faço, cara, você sente. Sente, né? Você sente, meu. Então, assim, ó, o rotineiro, ele tem que ser a principal ação que você tem que ter pro seu crescimento. Sim. Então, você colocou uma meta lá de 100 mil reais, ou de 10 mil reais, ou de aumentar, ou dobrar o faturamento. Você colocou lá o resultado que você quer. Ah, o relacionamento, eu não sei. Uhum. Você colocou lá a sua meta. Se você não fizer os rotineiros, você pode ter o resultado? Pode. Uhum. Mas vai ser muito mais difícil. Então, se você trabalhar os rotineiros, Pra cocriar aquilo, né? tudo cresce. Uhum. Tudo vai acontecer. Tudo cocria. Uhum. Tudo se torna, sabe? Então, eu vejo assim que os rotineiros... Porque ali, ó, você vai trabalhar a sua identidade. Sim, Vai trabalhar gratidão. sim, Você vai trabalhar Sim. visão clara de futuro. sim. Você fica no aqui e no agora. Profetizar na Sim. sua vida, na vida do próximo. Sim. Então, assim, todo esse trabalhar das narrativas, do eu sou, do gratidão, do V0, do abraço, de profetizar nos pilares, cara, isso é um alimento. Uma coisa que o Paulo Vieira tá batendo muito de um tempo pra cá é as narrativas. As narrativas. Eu tenho escrito lá as narrativas minhas. Uhum. Eu peguei toda uma ferramenta que a gente tem, que a gente pega todos os vetores críticos, coloca lá e transforma isso numa parte positiva. Então, lá eu, Gilson Alves, sou uma pessoa que sou totalmente ligado, eu sou uma pessoa que sou totalmente focado, Uhum. tudo que eu me proponho a fazer, eu faço com muita facilidade, com muita excelência. Tá lá, tá escrito. Uhum. E todos os dias eu leio. Uhum. Por quê? Porque eu quero me tornar esse Gilson. Repetição, né? Repetição. E esse cara se torna. Uhum. Entendeu? Então, quem me conhece de alguns anos pra trás pra hoje, vê a diferença. Por Sim. conta dos rotineiros. Uhum. É os rotineiros. É verdade. E eu falo, né, que quando... Porque lá, por exemplo, no método CIS, no treinamento de inteligência emocional, o Paulo Vieira fala muito assim, ó, depois daqui, você vai ter uma agenda programada de 4 meses. Uhum. Porque é justamente para você criar esse hábito, Sim. né? Para as coisas realizar na sua vida. Sim. Porque você sai lá totalmente agitado, totalmente sentindo aquela coisa acontecer. Tá, mas e a partir daquele momento, o que você vai fazer depois? Uhum. Porque se você parar, Sim. você volta ao seu estágio Sim. inicial. Uhum.
Por isso é importante você que está aí assistindo a gente, além de você estar no treinamento de inteligência emocional, você está fazendo uma sessão de coach, você continuar com o processo, fazer os rotineiros. Sim. Que o rotineiro ele vai te levar para realmente Um próximo nível. Próximo nível. E assim, você vai conquistar tudo que você quer. Tudo. Eu tô afirmando isso, ó. Sim. Você conquista tudo através do rotineiro. Sim. Qualquer coisa. A casa dos sonhos. O nosso apartamento que a gente tem hoje foi uma visualização. Visualização. Todo e dia igual, visualizando e vendo. Ué, o mesmo. Verdade. O mesmo, entendeu? E assim, acontece de forma milagrosa. O carro, né? O carro também. Entendeu? Então, assim, você coloca lá, é loucura. Sim. É loucura. Mas são os loucos que se transformam. Exato. Então, assim, você coloca lá o que você quer conquistar. Você cria uma narrativa em cima daquilo. A gente tá falando de bem grosseiro assim, que as pessoas talvez não entendam o que a gente tá falando. Talvez até falando, tipo, um monte de coisa enrolada, né? Sim. Mas, assim, quem tem esses rotineiros, entende de forma clara e faz, muda o jogo, cara. Não tem como, é impossível não transformar. É impossível você... porque a gente cresce o quê? A maioria das pessoas cresce, você é burro. Não faz nada direito, meu. Ou menina desastrada, ou menino desastrado. Aí já traz tudo, a identidade, cresce a dessa capacidade, forma. o merecimento. Totalmente, de tudo, né? totalmente. Então você cresce dessa forma, com um monte de palavra negativa. Quando a pessoa cresce, ela acha até engraçado. Eu sou distraído. Eu sou desligado. Eu sou não sei o que lá. A pessoa acha engraçado e não é engraçado. E a narrativa falando, né? Na cabeça ali, ó. Então quando você potencializa aí, eu sou isso, ó, eu sou incrível, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou forte, eu sou multimilionário. Eu sou multimilionário. E falar cara, assim, eu sinto que eu sou, entendeu? Então, assim, muda o jogo, muda tudo. Então, quando eu crio... Ou então, quando você tá fazendo a narrativa que você percebe que não é. Eu sou forte. Eu já tô dizendo que eu não sou, entendeu? Sim. Por quê? Minha parte não verbal, né? Eu sou incrível. E eu fazia isso. Sim. Eu fazia muito isso, acredita, cara? Eu falava um negócio e fala de cabeça baixa, né? Ou então, Gilson, vamos fazer a coisa. Não, mano, vamos fazer. A boca falando e o corpo falando. Sim, completamente diferente. Eu tinha uma expressão corporal não verbal muito forte. E até quando eu tô lendo, eu me policio também, que às vezes eu tô lendo um negócio. Quando eu vejo que eu vou puxar, não, eu uso meu corpo. Eu já percebi alguns vídeos seus que você usa muito fone, né? Sim. Pra você trabalhar o seu emocional. Isso. Quando você tá fazendo os rotineiros. Cara, eu gosto assim, ó. Por exemplo, eu tô lendo um livro. Eu gosto de ler o livro vendo áudio. Que eu gosto de usar a parte auditiva, de estar entrando em mim. Tipo um vaso mesmo, né? Cara, eu uso todo sentido. Ver, ouvir e sentir. Ver, ouvir e sentir. Então eu leio, e esse ano eu tô lendo bastante. Inclusive, eu tô lendo outro livro agora, muito bom, que é As Armas da Persuasão. Cara, é muito bom, muito bom. Então, assim, eu tô lendo e eu tô ouvindo também. Então, eu tô ouvindo, tá entrando aqui e tô ouvindo, tipo, da cognição, né? De trabalhar o cérebro mesmo, pro cérebro entender que você tá ali totalmente... Uma coisa que me concentrou muito também, que eu li um livro agora no começo do ano, eu fazia assim, eu tava... Por exemplo, na academia, fazendo esteira. Eu pegava o meu celular, tinha um livro ali, eu começava a ler o livro e fazendo esteira. Sim. Eu percebi que eu comecei a me concentrar no andar. Sim. E me concentrar na leitura. Sim. E isso me trouxe uma percepção assim que eu não tinha. Sim. Quando você faz isso, você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, mas você tá trabalhando seu corpo e ao mesmo tempo sua mente. Sim. Meu, academia é uma coisa absurda de concentração, cara. Exato. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os rotineiros, eu comecei a fazer na academia também. E o pessoal me olhava assim, porque eu ficava lá, eu sou forte, eu sou incrível, eu sou isso, eu sou campeão. E as pessoas, eu fazia mesmo com voz alta mesmo, não tava nem aí pra ninguém, meu. Com fone no ouvido, ir lá e correndo, e treinando. O que esse cara tá fazendo? E assim, eu tô um pouco me lixando, cara. Então, assim, eu fazia muito isso, né? De ouvir áudio. A Daisy, eu ouvi muito treinamento, a Daisy. A Daisy, ela tá treinando e tá vendo ali podcast, treinamento, vendo um audiobook, vendo um monte de coisa ali, né? Então, assim, academia... E eu comecei a perceber na academia também que além de você trabalhar essa parte do físico mesmo,
você se concentra muito. Exato. Então, muitas coisas, muitas ideias que eu tinha de fazer como coach e tal, cara, na academia. Que você tá ali, ó, E é um momento criativo ali, né? Porque você para, você não fica no celular. Exato. Você tá totalmente concentrado ali. Pra mim foi maravilhoso, sabe? Sim. Muito bom. E eu sempre comuniquei que eu odiava academia. Cara. Nunca na minha vida eu vou fazer academia. Jamais. E hoje eu amo academia, cara. Eu gosto. Cara, todo dia eu treino, sabe? Que legal, Muito bom. que legal. Gilson, nosso tempo já tá chegando ao fim. Poxa, já, meu? Foi muito bom mesmo. Mais uma vez, né, a gente aqui fazendo o Coaching Cast, sua segunda vinda aqui no Coaching Cast. E se você puder, deixa uma mensagem pro pessoal de casa aí. Quero deixar. Eu quero falar pra você que está ouvindo essa mensagem agora, que acredite em você. Independente do recurso que você tem ou não, seja monetário, comece a fazer com aquilo que você pode. Se você tem um sonho, um desejo, se blinde de ouvir palavras negativas. Acredite que você é capaz. Acredite que você pode. Então a minha palavra hoje para você é: entenda de fato quem você é. Se você entender quem você é, entender a sua identidade, você vira um gigante. Exato. E você transforma tanto o seu casamento, quanto a relação com seus filhos, com as pessoas que você quer próximo, em conquistar algo, em ter algo. Então, assim, acredite em quem você é. Lute, pesquise e pague o preço. Pague o preço monetário, pague o preço de tempo, de estudo, e é isso aí. Uau. Valeu, Júnior. Eu quero te agradecer, cara, por esse momento maravilhoso, pelo convite. Para mim é um privilégio de estar aqui no Coaching Cast, né? Eu tenho certeza que portas novas vão abrir, vidas vão ser transformadas. Eu já quero profetizar que vidas serão alcançadas através desse programa, né? Agradecer ao Estúdio Pode Vir, né, pela oportunidade também de estar aí com a gente, apoiando. Agradecer a Deus, agradecer minha família, agradecer aos meus amigos, né, todos os nossos companheiros aí. Sim. Então, muita gratidão por fazer parte desse projeto aí. Uau, que legal, hein, gente? E mais uma vez agradecer aqui a sua presença, Gilson, foi muito bom. Ouvir, né, como que eu falei agora há pouco, a gente acaba aprendendo com todos os nossos convidados que vêm aqui. Realmente foi mais um podcast de muito aprendizado. E agradecer a cada um de vocês que vão estar aqui assistindo a esse episódio e dizer para vocês aqui, agradecimento ao Estúdio Pode Vir aqui mais uma vez. E dizer também do nosso patrocinador aqui, que é a empresa Acatiju, prestadora de serviços no ramo de dedetização e desentupimento. Se vocês quiserem alguma coisa em relação a isso, fique à vontade para entrar em contato, que vai estar aqui na descrição. Então, agradecimento a todos vocês. E te vejo no próximo episódio do Coaching Cast e tamo junto, hein? Abraço. Valeu. Valeu. É isso aí. Obrigado. Gratidão. Top.